Imagina se fosse você na seguinte situação. És um engenheiro de dados com bom salário, boa vida. Tem família estruturada, boa namorada e tudo para crescer na empresa, que trabalha com dados secretos para o governo. De repente, você se depara com algo que não pode ser desvisto. O governo pode espionar absolutamente todos os cidadãos do seu país e autoridades de todo o mundo a partir de vários dados, incluindo históricos de pesquisa, conteúdos de e-mail, transferências de arquivos, vídeos, fotos, enfim. Entre as empresas coletadas estariam Google, Facebook, Skype, Microsoft. Você largaria o seu trabalho? Contaria a invasão para alguém? Agora, se coloque do outro lado. Você é uma cineasta ou um jornalista consagrado. Já com carreira concretizada e com uma referência no ramo de investigação em suas carreiras, de repente vocês recebem um recado de um funcionário do governo querendo contato e avisando. Isto não será perda de tempo. Mas por hora, saiba que qualquer compra que você faz, cada chamada que efetua, cada torre de celular por onde passa, amigo que tem, artigo que escreve, site que visita, títulos que digita e pacote que envia, está nas mãos de um sistema de alcance ilimitado, mas cuja segurança, não. Quando você publicar o que eu tenho, provavelmente serei preso, mas estou disposto a me sacrificar, porque não posso deixar que o governo destrua direitos básicos de todo mundo em nome do maciço serviço secreto desenvolvido. O que você faria nesses papéis todos? Seguiria quieto e dormiria tranquilo com a informação de espionagem do governo? Conseguiria ignorar as informações e não publicar em seu jornal o vazamento? É mais ou menos este o início do encontro entre o jovem engenheiro Edward Snowden com a cineasta Laura Poitras e o jornalista Glenn Greenwald, em Hong Kong, cujo resultado você já deve ter ouvido falar. O caso Snowden é um dos maiores vazamentos de espionagem e vigilância governamental e revelou, entre tantas outras coisas, a espionagem de autoridades brasileiras, como a presidente da época, Dilma Rousseff. Muito mais do que uma história de herói ou bandido, o caso Snowden levanta muitas reflexões acerca de diversos assuntos muito atuais, do direito à privacidade, da transparência dos dados e, sobretudo, dos delatores públicos e do papel do jornalismo nisso tudo. E aí, suave? Tranquilos? Hoje vamos longe. Já faz 6 anos desde o primeiro vazamento de dados protagonizado por Edward Snowden e desde então, muito do divulgado que parecia conspiração se cumpriu ou foi normalizado como espionagem governamental. Por isso, num vídeo de 2 partes, hoje vamos ver quem é Edward Snowden, como foi o seu caso e o que são whistleblowers, os denunciantes e o que eles têm a ver com o nosso país. Já deixa o seu like, sua inscrição e seu sininho, porque faz tempo que não tem vídeo só meu aqui no canal. E esse aqui eu te garanto, deu um trabalhão. Para compreender essa história por completo, precisamos voltar a 11 de setembro de 2001, no ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center. I vow to the American people that our government would do everything within the law to protect them against another terrorist. A partir deste momento, um novo tipo de guerra e inimigo comum foi encontrado: terroristas internacionais. E se durante os anos 90 os aspectos econômicos eram centrais para os Estados Unidos, depois de 2001 isso mudou. Agora era medo acima de tudo e paranoia por segurança acima de todos. Vigilância virava a palavra de ordem dos governos para prevenir futuros ataques terroristas. Por meio de agências públicas, o governo investia cada dia mais em controlar a forma de pensar e agir dos americanos, prometendo que isso preveniria ataques terroristas. Em valores, segundo o vazamento do Washington Post, desde 2001, o orçamento dos 16 serviços secretos dobrou, alcançando a casa dos 52 bilhões de dólares para muitos serviços como a CIA, a NSA, a Fundação de DHS ou o Departamento de Segurança Interna, e outros tantos foram criados, passando a recrutar muitos novos funcionários nos próximos anos. Isso porque esse tipo de política ultrapassa as ideologias e depois do governo Bush, Obama continuou investindo em formação de jovens funcionários de vigilância e espionagem de cidadãos americanos. Entre esses jovens prodígios, Edward Snowden. Nascido em 1983, na pequena cidade de Elizabeth City, na Carolina do Norte, a biografia de Snowden não tem nada de espetaculoso como a de Julian Assange, que já vimos aqui no canal em abril. Ed Snowden sempre foi um sujeito certinho e na linha segundo consta em suas biografias, tendo estudado computação até 2003 e devido a doenças abandonado sem concluir o curso. Em 2004, durante a Guerra do Iraque, ele se alistou como soldado das Forças Especiais, mas 4 meses depois sofreu um acidente durante os treinamentos e deixou o exército.
Segundo Snowden, ele estava focado em servir ao país pelo bem da nação. Em 2005, passou a trabalhar como segurança em tecnologia de informação no Centro de Estudos Avançados de Linguagem, uma espécie de afiliada da NSA. Em 2006, Snowden foi contratado pela Agência Central de Tecnologia, a CIA, e um ano depois foi transferido para Genebra, na Suíça, para trabalhar na manutenção de rede de computadores na área de segurança digital. Em 2009, Snowden deixou a CIA para trabalhar na Dell e, em seguida, na Booz Allen Hamilton, uma empresa privada que presta serviços para a NSA. Sua função nessa empresa era basicamente ser um hacker ético, ou seja, alguém que testa a segurança e a vulnerabilidade das redes do governo, as invadindo. Este é um cargo de bastante confiança e é apenas destinado para aqueles que demonstram um bom comportamento segundo a ótica das agências americanas. É neste processo que Snowden tem acesso aos documentos do chamado Projeto PRISM, um documento que permite aos funcionários da NSA coletar os vários tipos de dados dos usuários que eu já falei no começo do vídeo. Sem suportar e tolerar guardar isso para si, por julgar este um fato de interesse público e entendendo que vigilância é poder, em 23 de maio de 2013, Snowden decide largar toda a sua vida boa e prepara sua viagem para Hong Kong, onde colocaria às claras todos os documentos secretos aos quais teve acesso. Durante 6 dias, se encontra pessoalmente com os jornalistas Glenn e Laura Poitras, onde revela com detalhes todo o escândalo que mudaria o rumo do mundo. O que sempre foi coisa de filme ou ficção de George Orwell com seu Big Brother, tornou-se verdade documentada. Apesar de representantes do governo negarem constantemente em cortes judiciais e sob juramento que nos Estados Unidos não havia espionagem de cidadãos, a partir do caso Snowden isso se tornou insustentável. É como se 1984 fosse um livro importante e Snowden fosse aquele que demonstrou que a sociedade real é muito mais perigosa e imprevisível do que o próprio livro. Agora, Laura e Glenn, com o documento em mãos, precisavam ultrapassar a barreira de forma de publicação. Afinal de contas, como publicar documentos do governo de forma segura, sem que haja interesse do próprio governo infiltrado nessas mídias? Glenn, então, se demite do The Guardian, onde trabalhava como diretor para garantir a divulgação das notícias, e funda o jornal The Intercept, um jornal de jornalismo investigativo que soltou como primeiro furo justamente as fotos e documentos sobre a NSA entregues por Snowden. Depois, o Washington Post e o próprio The Guardian divulgaram o resto dos documentos. E o fato é que dali em diante as revelações feitas por Snowden mudam radicalmente o mundo inteiro dali para frente, inclusive o rumo da sua vida. Snowden, que havia proposto ser pregado na cruz como personagem central da história para prevenir o ataque aos jornalistas, acertou o palpite. Logo na semana seguinte, o governo americano passou a apresentar acusações criminais por espionagem, roubo e traição da pátria contra Snowden, que teve de se refugiar na Rússia, onde está até hoje. No Brasil, a informação caiu como uma bomba. Documentos revelaram que a Petrobras foi espionada pelos americanos em suas negociações de petróleo e que a presidente Dilma Rousseff e seus principais assessores também foram monitorados pela agência. Alguns meses depois, David Miranda, companheiro de Glenn e também jornalista à época, ficou detido por 9 horas no aeroporto de Londres, acusado de potencial terrorismo internacional por transportar os documentos e dados divulgados por Glenn. Na mesma semana da divulgação das notícias, os jornalistas foram aconselhados por advogados para não voltar aos Estados Unidos, pois corriam risco de serem presos ou intimados. Mesmo assim, a cineasta Laura Poitras lançou o documentário Citizenfour, que tem aqui no YouTube, fruto dos 6 dias de entrevista que ela fez com Snowden junto de Glenn, e os dois ganharam um Oscar de melhor documentário por causa disso. E finalmente, isso muda a sua vida, porque só de saber que estamos sendo vigiados, mudamos o nosso comportamento. Ou você faria tudo o que você faz hoje se soubesse que tem gente olhando? E aí fica a pergunta: o que você faria se fosse você? O vazamento foi tão grande que algum tempo depois, o invasivo programa de rastreamento de chamadas teve de ser cancelado. E até onde se sabe, o debate ainda está suspenso sobre o que pode e o que não pode coletar de dados dos cidadãos americanos. Até hoje, se especula muito sobre o caso Snowden. Seria ele um agente infiltrado de Rússia e China? Seria ele um agente duplo que ainda está na NSA? Tudo pura fumaça. Esfumaçar o debate e focar no mensageiro e não na mensagem é bem típico, mas o fato é que o caso de Snowden não foi o primeiro e muito menos o último caso de vazamento de dados públicos no mundo.
o escândalo Watergate em 1972, Panama Papers, escândalo Passa Rosa, Vaza Jato, enfim. Na sociedade dos dados, dados e vigilância são poder, e quem os vaza entra numa guerra de interesses poderosos. Toda essa história que contei sobre Snowden na verdade segue um roteiro muito conhecido, do que é chamado whistleblowing ou denunciante. Literalmente traduzido como tocadores de apito, o termo whistleblowing surgiu inicialmente no começo do século XX em seu sentido literal, e significava o cessar de uma atividade esportiva. Na década de 30, o sentido de whistleblower havia evoluído para uma pessoa que revela informações, normalmente com conotações negativas. Era o dedo duro, o caguete, X9, porca torta, tá ligado? Desde os anos 70, porém, o termo começou a assumir uma conotação universal positiva e passou a designar denunciantes que se veem diante de ilicitudes no setor público ou privado e denunciam, seja corrupção, abuso de poder ou desperdício de recursos públicos. Portanto, como whistleblowers confrontam o sistema de poder, é bem comum virarem alvos de ataques e retaliações públicas. É por isso, por exemplo, que em muitos países tem se aprovado e debatido leis que protegem os tocadores de apito. E além de se garantir o sigilo das fontes jornalísticas, whistleblowers podem optar por canais e mídias como forma de divulgação de denúncia, porque isso torna mais difícil da autoridade negar e criminalizar o denunciado. Mesmo nos Estados Unidos, onde casos como o de Snowden são considerados traição à pátria pelo governo e os poderosos se esforçam para manter como ilegal expor o governo de fazer coisas ilegais, os cidadãos estadunidenses continuam se utilizando muito dos dispositivos garantidos em lei para o ato de whistleblowing, mais do que qualquer outro país do mundo. O Congresso dos Estados Unidos, inclusive, criou o The Whistleblower Program. Em fato, nos Estados Unidos, 42% dos crimes públicos são descobertos por whistleblowers, se comparados com outros métodos, como auditorias públicas, por exemplo. Para a transparência internacional, soprar o apito trata-se da expressão máxima da liberdade de expressão, pois as pessoas têm de ter o direito de denunciar qualquer ilícito que melhore a comunidade. Assim, a ideia é de que um denunciante não é desleal ao país, pois na balança a responsabilidade do empregado em atender o interesse público versus a força do político e do seu poder vence o denunciante. Mas, e no Brasil? Você pode estar se perguntando como nossa legislação e nossos agentes públicos agem perante a vazamento. É muito claro e muito firme. Nós não concordamos de maneira alguma com interferências dessa ordem, não só no Brasil, como em qualquer outro país. Apesar do climão diplomático entre Brasil e Estados Unidos causada na época de Snowden e do oferecimento de asilo para o engenheiro à época do ocorrido, as coisas não são exatamente boas para os whistleblowers por aqui. No âmbito interno, a nossa legislação sempre tratou de forma genérica o tema, e mesmo quando, a partir de 1999, uma lei institui o Programa Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas, isso não vale se o processo não estiver aberto, ou seja, o denunciante e servidor público não têm proteção. A partir dos anos 2000, o combate à corrupção melhorou muito, e os mecanismos criados para a transparência permitiram o que é chamado hoje de delação premiada, onde criminosos são incentivados a contarem a verdade em troca de penas mais brandas. Mas atualmente, é interessante perceber que há projetos de muitos partidos sobre a proteção de testemunhas e delatores, e entre eles o projeto do então deputado Onyx Lorenzoni, hoje ministro da Casa Civil do governo Jair. O texto de Lorenzoni considera, entre aspas, que a delação, a notícia ou o fornecimento de qualquer peça de informação, indício ou prova capaz de auxiliar a apuração de possível conduta é algo fundamental no que vai se configurar, abre aspas de novo, no combate ao crime ou ato de improbidade administrativa. O PL, que tinha sido arquivado no final do governo Temer, voltou a ser discutido no início desse ano, a pedido do próprio Onyx Lorenzoni. E agora, o que será dele? Por ora, de concreto, nenhuma lei específica de incentivo aos denunciantes públicos foi aprovada, o que abre um vazio na lei e deixa a sorte do juiz e da decisão e competência de um magistrado se aquela decisão é válida ou não. E como sabemos, no poder não há espaços vazios. Assim, cada magistrado ganha o seu próprio espaço para agir fora dos parâmetros da moralidade, se assim lhe convir.
Por isso, agentes públicos conhecidos do povo brasileiro passaram anos declarando com razão a importância das práticas de denúncia que coíbem o abuso do poder ou da corrupção de agentes públicos em todas as instâncias. Em maio de 2018, com o famoso procurador da República, de nome Deltan Dallagnol, publicou, junto a seu time de procuradores, um manifesto de defesa das virtudes de liberdade de expressão dos vazadores e whistleblowers. O argumento de Deltan resume todo esse vídeo em uma só frase: jornalista que vaza não comete crime. Outro personagem famoso da história do judiciário brasileiro atual é o juiz e agora ministro Sérgio Moro, que também falou sobre delação e defendeu publicamente o direito ao vazamento. Mas a minha opinião foi correta. Vamos supor, o problema ali não era a captação do diálogo e a divulgação do diálogo. O problema era o diálogo em si, o conteúdo do diálogo, que ali era uma ação visando burlar a justiça, e esse era o ponto. Eu não falei que Snowden tinha mudado a nossa vida? Vigilância é sobre poder. E poder é sobre disputa. A disputa sobre privacidade e dados é a nova guerra mundial, na qual Snowden acabou sendo um dos grandes soldados. Por isso que, olhando para casos como o dele, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos hoje determina que a liberdade de buscar, receber e difundir informações não pode estar sujeita à censura prévia, apenas a responsabilidades posteriores. Se imagine no papel de um jornalista que recebe denúncias. Você não iria divulgar? No jornalismo investigativo, denunciantes confiáveis são instrumento do trabalho. E todo jornalista que se preze deve ter tudo isso em conta quando recebe um material para analisá-lo antes de vazá-lo. Mas não há dúvida de que é função dele, depois de checar a veracidade, separar o joio do trigo, publicar tudo que a população deve saber, com o devido contexto, é claro. Seria traição ao dever do jornalista fazer algo fora disso. Porque jornalismo é justamente publicar com transparência aquilo que os poderosos não querem que se publique. Tudo fora disso é assessoria de imprensa. É preciso parar e pensar a quem estamos servindo quando atacamos whistleblowers e jornalistas. Chamá-los de traidores, hackers ou qualquer coisa que desvie da narrativa beneficia a quem exatamente? Essa terminologia pejorativa é incentivada por criminosos e corruptos, inclusive políticos, que não desejam que os cidadãos compreendam a importância do denunciante para a elucidação de crimes e punição de malfeitores. Quantos de nós já não xingamos de dedo duro, X9, traidor ou de qualquer tipo de nome assim, alguém que denunciou ações públicas corretas? Agora pare e pense, quantas vezes você já não viu irregularidades no seu trabalho? Quantas vezes você já não viu coisas que fez vista grossa? Imagine se você, engenheiro de dados, jornalista, cineasta, trabalhador comum, envolvido no meio disso tudo, você não denunciaria? Então, antes de apedrejar qualquer um destes, pare e pense um pouco. Poderia ser Edward, Laura, Julian, Chelsea, Amanda Aldi, Rafael Martins, Leandro Demore, Glenn Greenwald. Você. Eles moldaram a história de um jeito diferente e poderia ser qualquer um de nós. Só imagine se fosse você. Sobre os usos abusivos da mídia e as operações que passaram da conta na relação mídia, poder e corrupção, que eu sei que é o que você está pensando, super incomodado agora, é o que veremos no capítulo 2 desse episódio, que sai já logo na semana que vem, ou ainda mesmo essa semana. Contribui com like, sininho, inscrição, se você puder, ajuda no financiamento coletivo do canal e comenta aí embaixo. E se fosse você?